Bem-vindo a esta aula do professor Bester. Deixe seu like, inscreva-se, ative as notificações. Muito bem, está aí, ó, simulação, muito legal. Aqui, veja, eu tenho um capacitor, uma placa, outra placa, né? Um voltímetro aqui para indicar a carga, a tensão aplicada, desculpa, a carga não, a tensão aplicada no capacitor. Você carrega através de um resistor, né, o capacitor. Aqui eu tenho uma fonte, então vou carregar esse capacitor através de um resistor. A corrente que vai passar aqui, ela vai ser limitada, o resistor limita essa corrente. O capacitor se carrega mais lentamente. Na simulação, né, olha lá o que acontece, vai passando o tempo, essa chave aqui vai se fechar, né, aí começa a haver uma corrente, a corrente começa alta e vai diminuindo. E a carga aqui no capacitor vai aumentando com o passar do tempo, a tensão também vai aumentando. A corrente vai diminuindo até que o capacitor se carrega e a corrente zera. Não tem mais corrente porque ele já se carregou. Então essa simulação aqui é bacana por causa disso, permite visualizar a carga. Aqui é um circuito de descarga, então o capacitor está carregado. Capacitor carregado agora, hein? Agora eu vou descarregar o capacitor através de um resistor. Então, olha o que acontece, né? Essa chave vai fechar, né? A chave vai fechar e o capacitor começa a descarregar-se pelo resistor. A energia armazenada aqui no capacitor, ela começa a ser dissipada no resistor na forma de calor, até que o capacitor se descarregue totalmente. Né? Olha lá, a tensão praticamente está zero aqui, né? Tensão zero. Então veja, repetindo aqui a simulação, né? Não podemos repetir a simulação. Capacitor carregado, tensão máxima, né? Tensão no resistor é zero. A chave fechou, a tensão no resistor ela vai caindo. Por que a tensão no resistor vai caindo? Porque a tensão no capacitor também vai caindo devido a ele se descarregar. Então, está lá a descarga do capacitor. Olha só o que tem nesse circuito aqui. Aqui eu tenho um capacitor, um resistor e uma fonte, certo? Uma fonte. Então agora, ó, eu vou carregar o capacitor. Estou fechando a chave aqui, alimentando com a fonte. O capacitor está sendo carregado. Então veja lá o que acontece com a tensão. Começa em zero, depois ela vai aumentando nos terminais do capacitor, hein? Até chegar perto da tensão da fonte, ó. Olha lá. Tá vendo que interessante? Aí quando chegar na tensão, perto da tensão da fonte, ele vai continuar com a tensão da fonte. Lógico que não dá para aumentar acima da tensão da fonte, não. Continua com a tensão da fonte. Certo? Chegou na tensão da fonte, né? Vamos parar. Tá lá, né? Agora eu vou descarregar o capacitor. Abrir essa chave. Vamos ver ó, o que acontece com a tensão nos terminais do capacitor. Vai caindo. Eu estou descarregando ele agora aqui, ó. A tensão vai caindo, ela vai caindo até chegar em zero, ou bem próximo de zero, né? Então essa é a tensão nos terminais do capacitor. E esse circuito aqui, esse simulador, ele permite que a gente veja também a carga. Então se eu quiser a carga também, dá para ver como é que é o processo de carregamento do capacitor. É bem semelhante à curva de tensão. Ele vai se carregando gradualmente. Não é uma linha reta, ele vai se carregando gradualmente. A gente vai ver a equação para fazer essa curva aqui, tem uma equação. Tá legal? Bacana, pessoal, entenderam que a gente ligando a chave, a gente carrega o capacitor por aqui através do resistor. Abrindo essa chave e fechando essa, a gente está descarregando a carga do capacitor através do resistor. O resistor funciona como um limitador da corrente, tanto na carga quanto na descarga.
Aqui eu tenho um circuito que eu já montei previamente para verificar a carga e a descarga do capacitor. Olha só que interessante, né? Eu coloquei um circuito aqui no multisim, dá para simular. Olha o resistor aqui, resistor de carga, resistor de descarga, né? Essa chave aqui, essas chaves são para possibilitar fazer a carga e a descarga do capacitor. Então essa chave aqui, ó, ela, quando eu começo a simulação, ela fecha e abre, fecha instantaneamente, 1 nanosegundo só ela fica fechada, só para descarregar o capacitor, deixar ele com carga zero. Logo em seguida essa chave fecha e ela fica durante 800 microsegundos fechada, carregando o capacitor. Em seguida, depois de 800, logo depois, 810 microsegundos, aí essa chave abre e essa aqui fecha, descarregando o capacitor. E ela vai ficar fechada até 1,2 milissegundos. Isso vai propiciar a gente ver o processo de carga e descarga do capacitor através das curvas de carregamento e descarregamento, tanto a tensão quanto a corrente. Nós vamos traçar a curva da tensão e da corrente no capacitor para essa sequência de fechamentos destas chaves. Então vamos lá, vamos simular e vamos ver o que acontece, né? Aí pronto, está aí a curva, olha o que aconteceu, né? Olha que bacana. Aqui ó, eu tenho a chave fechando, o capacitor vai se carregando. Se carregou, né? Aí ele já chegou na carga. Aí essa chave continua fechada até 810 microsegundos, olha lá, até os 800 microsegundos. Aí ela abre e em 810 microsegundos a outra fecha. Aí a outra fecha vai descarregar o capacitor. Então essa curva verde aqui é a tensão nos terminais do capacitor. Então a primeira chave se fecha, vai carregando o capacitor, né? Nós fizemos um cálculo lá, 22 volts era 50 microsegundos, olha lá, 50 microsegundos a tensão era 23 volts, certinho, ó. Se eu olhar aqui nesse cursor eu consigo ver que em 50 microsegundos a tensão é 23 volts. Um dos exemplos que nós fizemos. Então eu peguei o mesmo valor do capacitor justamente para a gente ver que a curva traçada ela obedece realmente aquela equação, né, que está simulando. Então a tensão vai subindo, veja que a tensão vai subindo, o tempo vai passando. Aqui é tempo, aqui é tensão. Veja lá, tempo zero, tensão zero. Aí eu vou indo, o tempo vai passando, tempo aqui em microsegundo, tensão em volts. Tensão vai subindo, até chegar lá bem próximo dos 50 volts, dá 49. Olha aqui, em torno de... olha lá os 410 microsegundos. 410 microsegundos é o 5 tal. Então, 410 microsegundos é o 5 tal. Olha a tensão lá, está 99% de 50 volts, exatamente. Então, quando se passou 5 tal, ou seja, 5 vezes a constante de tempo, 450 microsegundos aqui, ó, 410 microsegundos, porque a constante de tempo, se vocês lembrarem do circuito lá, era 82 microsegundos, 5 tal dá 410. 5 vezes 82 dá 410. Então, nesse tempo, a tensão é 99% da tensão final de carga do capacitor. Daí eu mantive essa chave fechada aqui por um tempo, né? Podia ter deixado menos. Quando chega em 810 microsegundos, eu tenho o fechamento de uma outra chave aqui. E aí começa a descarga do capacitor. 810 microsegundos. 800 aqui está 801, mas é 810. Fechou a outra chave, descarregando, carregando até próximo de zero. E esta curva em azul é corrente, né? A curva em azul é corrente. Então a corrente eu não consigo pegar o cursor dela aqui, mas não tem problema. Ó.
que acontece com a corrente? Quando eu fecho a chave, a corrente vai lá para cima. Ela começa bem alta. Depois, à medida que o capacitor vai se carregando, a corrente no capacitor vai diminuindo. Porque ele está se carregando, então não tem mais. A corrente vai diminuindo, né, até chegar num valor bem pequeno. Aí aqui, ó, eu fechei a chave de descarregamento, então a corrente mudou de sentido, porque agora ela está descarregando. Ela vai lá com um valor bem baixo, depois ela vai voltar para zero. Então aqui, ó, é o eixo da corrente, ó. Olha lá, zero, né? Ela começou alta e foi caindo até aproximar de zero. Aí eu descarreguei, liguei a chave para descarregar, ela atingiu um valor alto lá no sentido contrário, claro, né, porque eu estou descarregando, mas aí ela foi descarregando, o capacitor foi descarregando, a corrente foi diminuindo até cair para zero. Então esse é o processo de carga e descarga do capacitor. Gostou da aula? Deixe seu like, inscreva-se. Veja essas duas sugestões para aprimorar ainda mais os seus conhecimentos.